Pode ficar. Muito bom dia. Você que está conosco pelas páginas do PT na Câmara, pelo PT no Senado, pela Rádio Democracia e também pelas redes do nosso querido deputado Adi Namus. Estávamos com saudade sua, seja bem-vindo. Também estava com saudade. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Ana. E aí o presidente Lula começou a caravana pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul, encerrou o dia de ontem num belíssimo ato com Pepe Mujica e também com o Rafael do Equador, com a presidenta Dilma Rousseff, acompanhado dos governadores Olívio Dutra e Tarso Genro, na minha Santana do Livramento, lá no Parque Internacional. Um belíssimo ato, né, deputado Adi? Belíssimo ato. Infelizmente não estou lá, né? Tenho que estar aqui fazendo às vezes o Pimenta, mas já soube, falei com o Pimenta ontem, vi vídeos, né? Foi um belíssimo ato. Aliás, como poderia deixar de ser, né? Com essas grandes lideranças latino-americanas, né, num local simbólico, né, que é a fronteira. Santana do Livramento, você já me esclareceu, faz fronteira com o Uruguai, então foi tudo muito bonito. E o que representa para todos nós? Vamos aproveitar e pedir para você que está chegando para fazer o quê? Curtir, compartilhar, comentar, convidar os amigos. E convidar os amigos nesta manhã aí de terça-feira. Para quem está estranhando que o deputado Adi está aqui na terça, ele está ocupando a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, exatamente como ele disse aqui, substituindo, eu posso dizer assim, né? Substituindo o deputado Paulo Pimenta, que está na caravana com o presidente Lula pelo Rio Grande do Sul. O que representam estas caravanas? Há pessoas que dizem, deputado Adi, que isso absolutamente não serve para nada. Para quê? Qual é o principal objetivo dessas caravanas e por que é importante que o presidente Lula e todas essas lideranças tenham esse contato com o povo e com as obras que tanto foram feitas no governo da presidenta Dilma quanto do presidente Lula? Você já disse, é o contato direto com o povo, é conhecer as necessidades do povo, é sair do gabinete, é sair do seu conforto, é sair de frente da televisão, é se liberar das angústias, sobretudo o presidente Lula, que é um homem perseguido. E o presidente Lula, você vê, ele rejuvenesce quando ele está no meio do povo. Então, as caravanas são para isso. Quem diz que as caravanas não servem para nada é porque concebe a política do modo antigo, a política feita nos gabinetes, a política feita nos conchavos, a política feita nas negociatas. Do presidente Lula, não. O presidente Lula ele é um homem do povo, né, e volta sempre aos braços do povo para conhecer as suas necessidades, formular o seu programa de governo. Assim é o presidente Lula. E o presidente Lula segue daqui a pouco, por volta de 10 horas da manhã, rumo a Santa Maria, a terra do líder Paulo Pimenta, a cidade conhecida como Cidade Cultura, o coração do Rio Grande, a cidade universitária, e vai visitar a Universidade Federal de Santa Maria, que tem cursos de grandes destaques, tanto no Brasil quanto no mundo, né, deputado Adi? É verdade, inclusive curso de Direito, né? Então, vai ser hoje a visita? Hoje a visita na Universidade Federal de Santa Maria. Pimenta deve estar todo eufórico lá, né? É verdade, também tem uma visita em um assentamento, nós vamos chamar assim, urbano, que é a Santa Marta, fica na entradinha de Santa Maria, também se desenvolveu graças ao governo da presidenta Dilma e do presidente Lula. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da Universidade Federal de Santa Maria agora, né, Gabriel? Vamos junto com a gente saber um pouco mais como é que é essa universidade que tantos recursos e se desenvolveu lindamente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar com a gente?
E um dos pontos que chama a atenção, né, deputado Adi, principalmente nesse governo golpista que não valoriza em nada o ser humano e muito menos a educação, é que as atividades na Universidade Federal de Santa Maria, todas elas são realizadas por alunos. Então a parte prática e a parte científica, inclusive, são realizadas por alunos dentro do campus da Universidade Federal de Santa Maria. Poxa, que coisa bonita. Eu quero visitar. Pimenta nunca me convida para ir lá, mas eu quero visitar Santa Maria, particularmente a universidade. Apesar de eu ter nascido em Santa Maria e ter ido para Santana do Livramento, então vou fazer o seguinte, 50% do convite está feito, o senhor é convidado para conhecer a Universidade Federal de Santa Maria, tem programas belíssimos de atendimento a todas as pessoas da região, tem programas inclusive na área do direito que são lindíssimos, que acontecem lá na Universidade Federal de Santa Maria, mas eu também lhe indico que vá mais 220 quilômetros e conheça a fronteira mais irmã do mundo, que é Santana do Livramento. Perfeito, está feita aqui a promessa. Então, pronto. Mas, deputado Adi, muito se falou nessa questão da segunda instância, ou se cumpre, ou se tem o trânsito em julgado para depois o cumprimento de pena. Está uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Queria que o senhor mapeasse o que está acontecendo, porque cada um diz uma coisa, e a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal parece que está meio equivocada. Eu vou usar o meio para ser um pouco educada, assim. Olha, Ana, pessoal, o que acontece nessa temática, nessa questão da segunda instância, ou seja, da possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância, é um dos exemplos, um dos mais candentes, se não o mais candente, exemplo de desmonte da Constituição, de desrespeito à Constituição. A nossa Constituição, ela assegura a presunção de inocência ou de não culpabilidade. O que quer dizer isso? A Constituição expressa ao dizer que o cidadão só perderá sua liberdade com condenação judicial transitada em julgado. O que é uma condenação judicial transitada em julgado? É aquela que não desafia mais recurso, ou seja, é aquela decisão que não pode ser mais atacada por nenhum recurso, em que todos os recursos foram tentados e estão esgotados, em que a parte perdeu os seus recursos, ela não tem mais recursos. Quando eu digo recurso, não é recurso financeiro, é uma peça processual chamada recurso. Recurso é uma peça em que se questiona uma decisão judicial, né? Se confronta uma decisão judicial. Então, o que fez o Supremo Tribunal Federal em 2016? Nessa onda populista, midiática, em que o Poder Judiciário joga para a plateia e não para o direito, né? Joga para saciar os apetites punitivistas da grande imprensa, que faz cabeças na sociedade pelo clamor punitivo, o Supremo relativizou o princípio da presunção de inocência e disse que é possível a prisão após a condenação em segunda instância. Só que foi uma decisão muito apertada, foi 6-5. Há ministros, como é o caso do ministro Gilmar Mendes, que já mudaram de posicionamento. E os ministros que votaram contra esse entendimento, foram 5 ministros, mais agora o ministro Gilmar Mendes, monocraticamente têm concedido liminares em habeas corpus, não permitindo a execução da pena em segunda instância. Né? Então esse é o quadro. O que o Supremo agora está fazendo na figura da presidente Carmen Lúcia e do relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin? A ministra Carmen Lúcia se recusa a pautar a ação direta de constitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Que ação é essa? É uma ação em que a OAB, então não é partido político, não é Lula, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, postula que o Supremo declare constitucional um dispositivo do Código de Processo Penal, um artigo do Código de Processo Penal, que eu não me lembro aqui agora qual é, que assegura o princípio da presunção de inocência, ou seja, só pode e encana depois da decisão judicial transitada em julgado, ou seja, aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. E o ministro Edson Fachin
se recusa a levar em mesa o habeas corpus do presidente Lula. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a Carmen Lúcia diz, olha, habeas corpus não sou eu que pauto. O regimento interno é claro ao dizer que o relator leve em mesa. Ela tem razão, está no regimento. É porque ela se arvorou, dona da pauta, há dias atrás, e confundiu toda a população dizendo, eu não vou pautar. Então, de fato, não é ela que tem que pautar o habeas corpus do Lula. O Edson Fachin tem que pegar o processo, levar à sessão do Supremo Tribunal Federal, dizer, presidenta Carmen Lúcia, está aqui o processo, estou pronto para relatá-lo e para proferir meu voto. Até agora, o ministro Edson Fachin, apesar de todos os apelos, apesar de todos os pedidos da defesa do ex-presidente Lula, ele não leva em mesa. E, se não me engano, na sexta-feira, ele deferiu novamente uma petição da defesa do presidente Lula nesse sentido, requerendo que ele leve em mesa. Então, isso se chama negativa de jurisdição, que pode gerar um processo de impeachment contra o ministro Edson Fachin, né? E amanhã, eu e um grupo de deputados, que eu espero chegue a centena, estaremos lá no gabinete do ministro Edson Fachin para democraticamente pedir a ele que cumpra o regimento. Não estão pedindo nada, não estão pedindo favor, não. A juiz não se pede favor. Nós vamos pedir ao ministro Edson Fachin que obedeça ao regimento e leve o habeas corpus do presidente Lula, que é uma ação preferencial. O habeas corpus é uma ação constitucional. E é por isso que ele não precisa de pauta. É por isso que ele pode ser levado em mesa pelo relator, né, a qualquer momento. O habeas corpus é uma ação de urgência. Então nós vamos pedir ao ministro Fachin que cumpra o regimento. Deputado Adi, vamos supor que ele não faça isso. O que pode ser feito? Olha, isso pode, repito, ensejar contra ele um processo de impeachment. E a segunda, você vai me permitir, eu não responder agora. Sim. Então, enquanto isso, a gente vai mandar um abraço para o Pedro Nascimento, que ele diz assim, Adi, a PM do Rio de Janeiro estava ansiosa com a intervenção. Achava que receberia os salários atrasados. E agora? Será que essa PM do Rio de Janeiro entendeu mais este golpe? Quero aproveitar você nessa manhã de terça-feira e agradecer, ele acabou de chegar aqui, eu olhei aqui pela esquerda, pelo vidro do estúdio, agradecer com muito carinho o colega Chico Pereira, que fez um brilhante programa ontem, junto com o Marcos Rogério, do Senado Federal. Um beijo muito grande, muito carinhoso, fiquei encantada com o programa de ontem. Quero pedir a você que está chegando aí nessa transmissão, que a gente quer saber a cidade de onde você está vendo, saber se tem os meus queridos gaúchos e os cariocas lá do estado do deputado Adi Damus. Você está nos acompanhando pelo PT na Câmara, pela Rádio Democracia, pelo PT no Senado e pelas redes do deputado Adi. E aí, o que o senhor acha? Será que a PM do Rio de Janeiro entendeu que foi mais um golpe? Te pergunta o Pedro Nascimento. Olha, Ana, Pedro, essa intervenção, quanto mais os dias passam, mais eu vou me convencendo que ela é desestruturante. O pouco que havia de trabalho estruturado pelas polícias no Rio de Janeiro, pouco, que não é muito, o Exército está desestruturando, está desarrumando. A polícia aqui no Brasil, o que nós vemos? Lá no Rio de Janeiro, sobretudo, é a polícia ostensiva, é a polícia que oprime pobres, é a polícia que invade favelas. Não pensem vocês que é para ir atrás de traficante, não. É atrás de traficante por causa do arrego. O que é o arrego? Arrego é a propina que o traficante paga para ficar em paz. Quando ele não paga, a polícia vai lá cobrar. E aí, quem tiver pela frente, leva chumbo, né? Mas a polícia também tem seus trabalhos de informação, tem os seus informantes. Eu tenho a impressão que o Exército, que não é para isso, não foi feito para isso, não foi treinado para isso e desconhece isso, está desestruturando tudo, né? E nós sabemos, os policiais, sobretudo os do Rio, a polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata no mundo, é a que mais mata, é a que mais morre. Então o policial, ele também é vítima de uma política de segurança pública equivocada, ou da ausência de uma política real e efetiva de segurança pública. Então o que acaba acontecendo? Ele é mal treinado, ele é treinado
para a guerra. A polícia não é concebida para matar. Ela é concebida para, primeiro, prevenir o crime e, se ele acontecer, reprimir o crime. E matar só em legítima defesa sua, ou seja, do policial ou de terceiros, né? Mas não é o que acontece. O policial militar, a lei de mal treinado, ele é mal remunerado, ele é pessimamente remunerado, ele mora nas áreas de conflito. Então você imagine um policial militar, ele tem que morar quase que clandestinamente, porque normalmente moram nas favelas, né? Então o policial, e agora, para piorar tudo isso, ainda tem seus soldos atrasados, né? Não recebem. Então a intervenção, até agora, eu gostaria de saber das autoridades qual é o saldo dessa intervenção. A morte da Marielle, esse é o saldo. Ocorrências que têm se multiplicado lá no Rio de Janeiro. A segurança individual das pessoas parece que não é o objetivo real dessa intervenção. Sérgio Cordeiro, querido aí de Ferraz de Vasconcelos, queria que você mandasse a pergunta que você fez ontem para a gente poder ler aqui. Eu vi que você colocou vários comentários ontem para que a sua pergunta fosse respondida. Então, se você mandar para a gente, vou te agradecer muito, muito, muito. Tem alguém aqui dizendo para a gente do Rio de Janeiro, agora perdi aqui, tá aqui. O Paulo Conceição, ó, lá de Santa Maria, dizendo que Santa Maria hoje recebe a caravana do presidente Lula às 2 da tarde, às 14 horas, na Universidade Federal de Santa Maria, às 17 horas, às 5 da tarde, como eu disse, um grande ato popular no bairro Nova Santa Marta. Quem está falando com a gente é o Paulo Conceição, que é coordenador regional centro do PT do Rio Grande do Sul. Paulo, um beijo grande, obrigada por estar junto conosco. Quero aproveitar e agradecer a todos os colegas jornalistas que estão na caravana do presidente Lula e que desde ontem vem acompanhando o programa no ônibus aí da caravana. Então um beijo muito grande, doutor Anderson, muito obrigada por estar junto conosco, ele que também é nosso comentarista aqui do Democracia no Ar, um beijo muito grande. Gabriela, um beijo grande, que você leve aí um abraço a todos os jornalistas e quero abraçar os colegas aqui do PT na Câmara, o Josivaldo Vale, a Benildes Rodrigues e o Rogério Tomás, que estão nesta caravana. Um beijo muito grande no coração e muito obrigada por estarem conosco. O Adi tem umas perguntas para ti aqui a respeito dessa execução da vereadora Marielle. As pessoas dizem o seguinte, que essas informações estão desencontradas, uma hora uma coisa, uma hora é outra, e afinal de contas, haverá uma federalização da investigação desta execução ou as coisas vão ficar por isso mesmo? Olha, Ana, primeiro, a morte da Marielle, essa tragédia, essa barbárie, ela acaba revelando uma série de coisas. Que esse governo ele não é só golpista e larápio, é um governo incompetente, né? O ministro desse arremedo de ministério, que agora é esse Ministério da Segurança Pública, na semana passada disse em alto e bom som, tratava esses cartuchos usados na morte da Marielle, os projéteis eram de um lote da Polícia Federal que foi furtado ou foi roubado dos Correios. A direção dos Correios disse que isso não é verdade, até porque os Correios não trabalham, não permite não faz esse tipo de transporte, né? De armamentos, de projéteis e tal. Aí o ministro já teve que se desmentir, né? Isso acaba gerando na mente das pessoas uma série de hipóteses. O ministro vem a público dizer que foi roubado dos Correios, que é da Polícia Federal, enfim. Então, mostra que o governo está completamente perdido nessa questão, né? Nós já pedimos a federalização, não no sentido de desconfiar da polícia do Rio de Janeiro, não é nesse sentido, não. Tá? Eu acho, a polícia quando quer, eu sempre ouvia isso do meu pai, os mais antigos sempre diziam isso, a polícia quando quer descobre. E no mais das vezes é isso mesmo, a polícia quando de fato faz uma investigação isenta, séria, responsável, como deve ser feita, ela consegue desvendar muitos crimes, né? Agora, a Polícia Federal, ela é melhor aparelhada, né? Até porque a Polícia do Rio está sendo desmontada por conta dessa... O Estado do Rio de Janeiro, pessoal, está o caos. Se o Brasil está o caos, o Estado do Rio de Janeiro é o pior, dá mais caos ainda.
Então nós pedimos ao Ministério Público que solicitasse ao Superior Tribunal de Justiça autorização para que a Polícia Federal participe da condução dessas investigações. Não sei qual vai ser a decisão, mas que as coisas estão mal paradas, estão. Nós não temos ainda, passada quase uma semana do crime bárbaro, né, que vitimou a Marielle, nós ainda não temos uma linha definida por parte do governo em relação a essa investigação. Então, eu perguntei se a gente tinha gaúcho, se tinha carioca nos vendo. Olha só, Santa Maria, através do Paulo, a Daniela de São Leopoldo nos manda um abraço, o Adi, Porto Alegre também junto conosco, São Paulo, Londrina, Paraná, que vai receber o presidente Lula, Minas Gerais, até agora não vi nenhum carioca aqui. Ah, pronto, Rodrigo Triani, do Rio de Janeiro, tá te mandando um abraço. Rodrigo, um abraço. Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo teu carinho. Andréia Melo, também do Rio de Janeiro. Um beijo muito grande. São José dos Pinhais, do Paraná. Ladiane, muito obrigada. Eu sou gaúcha de Independência, Rio Grande do Sul. Tere Miller. O presidente Lula vai passar com a caravana pertinho da sua cidade, Curitiba, Paraná. Junto conosco, Sorocaba, uma terra lindíssima. Também junto com a gente. Muito, muito obrigada. O Sérgio Cordeiro de Souza, que é de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, te pergunta o seguinte: o país não pode ser controlado por meia dúzia de golpistas. Querem acabar com a esquerda, mas eles não passarão, não é, Wadi? Sem sombra de dúvida, Sérgio. Agora, cabe a nós também impor uma resistência organizada, inteligente, firme, persistente, né? Para que eles não sejam vitoriosos. Não basta só a nossa indignação. Nós temos que transformar a nossa indignação em ações efetivas, em ações concretas. Temos que, por exemplo, Sérgio, e acho que essa é a tarefa fundamental no momento em termos organizacionais da esquerda, dos setores progressistas, dos trabalhadores, né? Pulverizar, criar em todo o Brasil, nos bairros, nas cidades, nas escolas, enfim, os comitês, né, de defesa da democracia. Né? Isso que faz com que a resistência, quando ela for para a rua, ela vai de forma massiva e organizada. Vandilson, obrigada pelo carinho, muito bom dia, obrigada por estar junto com a gente. A Maria do Céu Medeiros diz o seguinte, eu estou falando do Rio de Janeiro, Adir. Ela diz, o Crivella foi à Rocinha e disse que vai pintar as fachadas para os turistas verem. Na concepção dele, os problemas da comunidade são casos apenas de estética, Adir? Eu vou falar uma coisa enquanto tu respira, mas isso é uma barbaridade, né? Olha, Maria do Céu, isso as classes dominantes, elas pensam dessa maneira, né? As classes dominantes, elas têm a concepção do verniz, né, para a sociedade. Quantas e quantas vezes, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se tenta evitar passar, né, se tenta encobrir as favelas, né, porque é uma passagem quase que obrigatória. Quem sair do Galinhão para a Zona Sul, para o centro da cidade, vai cruzar com favelas. Então, orienta as autoridades a chegarem à noite, tentam cobrir com muros, né, a vida, né, miserável das favelas. E o Crivella é isso, né? O Crivella não passa de um reles representante das classes dominantes, achando que pintando de branco os barracos, ele vai passar a ideia de que vivemos numa comunidade pacífica, sem problemas, harmônica, né? E nós sabemos que não é assim, né? Então, agora, acho que a comunidade não devia deixar. Renato Andretti, que fala com a gente lá de Ponta Grossa, no Paraná. Muito, mas muito bom dia. Vamos ver aqui o João Batista. João Batista Lima te pergunta assim, meu caro doutor Wadi Damus, poderia esclarecer a todos nós qual tem sido o posicionamento por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, pois ela tem competências e prerrogativas, segundo diz o João Batista Lima, para uma DIN garantidas pela Constituição. E aí?
Olha, João Batista, eu não sei exatamente aqui... Eu acho que ele está fazendo referência a essa questão do duplo grau aí. Não, a questão da prisão em segunda Isso, instância, desculpa. a OAB já tomou iniciativa, né, da ADC. Só que parece que a OAB se arrependeu, porque nós não vemos por parte dos dirigentes da OAB um esforço, uma ação organizada no sentido de pressionar, o termo é esse mesmo, pressionar democraticamente para que essa ADC, essa ação direta de constitucionalidade, ela entre em pauta, né? Eu não vi nenhum relato, não vi notícias, não vi imagens, não vi vídeos, não vi fotos do presidente da OAB em reunião com a presidente Carmen Lúcia. Não vi, né? Tudo indica que ele não procurou a presidente Carmen Lúcia. Então, seria muito importante, você tem toda a razão, a OAB tem muitas prerrogativas, talvez seja a nossa OAB, a OAB brasileira, talvez seja o colégio de advogados mais poderoso do ponto de vista de prerrogativas do mundo. Tá? Pelo menos assim dizem alguns colegas de outros países, com quem eu me relacionei à época que presidia a OAB do Rio de Janeiro. Agora, de fato, a OAB está deixando a desejar e está em dívida com o povo brasileiro. Alaide Davi, os seus comentários. Acabei de ver o seu primeiro comentário aqui, quando você fala para mim, acho que não estão chegando os meus comentários. Então, se você puder, coloca os outros que escreveste para que eu consiga visualizar aqui. A gente vai aproveitar e pedir o quê? Comentar, curtir, compartilhar e convidar. Exatamente, eu vou falar agora bem devagarinho. A gente vai comentar, vai curtir, vai compartilhar. E por que, Adi, que a gente precisa compartilhar programas como esse? Agora eu te apertei. Olha, não necessariamente o meu, mas tem muita gente qualificada que vem aqui e é importante nós ampliarmos a nossa rede de diálogos, ampliar a nossa lista de amigos, né? Então, por isso é muito importante compartilhar, porque, de uma certa forma, esses nossos programas, né, os programas que os deputados fazem nas suas páginas, esse programa aqui, enfim, não deixam de ser uma alternativa à mídia hegemônica, né? Aqui nós debatemos questões que você não vê serem debatidas na grande mídia, ou quando são debatidas de maneira seletiva, de uma maneira distorcida, de uma maneira superficial e dirigida. Aqui não, aqui o debate é aberto, o diálogo é aberto, enfim, é por isso que a gente pede para compartilhar. E pro seu diálogo tão aberto, eu vou dizer para ele agora assim, olha, eu acho que não vou deixar mais tu vir aqui não, porque tu só falou nas pessoas que passam por aqui e quem fica aqui todo dia não vale? Eu, por exemplo? Claro, não, mas eu estou dizendo... O Gabriel até riu lá, teu companheiro. Não. E é óbvio que isso envolve toda a equipe que produz o programa, que conduz o programa, como a Ana Cláudia, enfim. Envolve todo esses elementos, né? Não são só os entrevistados, claro. Olha só, Belenice Moreira, lá de Pelotas, está nos mandando um abraço muito grande. E a Heloísa Alves diz o seguinte, Odi, a gente precisa focar também nas eleições dos novos congressistas. Aí ela diz, se for acontecer a eleição, Odi, precisamos escancarar os nomes dos que votaram, deputados federais e senadores, e apoiaram deputados estaduais, a PEC 55 e a reforma trabalhista, por exemplo. Quero te fazer uma pergunta. Tu acreditas que nós teremos eleições? Essa é a base também aqui do que diz a nossa querida Heloísa Alves, e depois desse fortalecimento dos partidos de esquerda, e ainda ela diz que nós temos que escancarar aí os nomes dos deputados, dos senadores e de deputados estaduais que apoiaram estes que votaram a favor da PEC 55. E aí vamos lembrar para o pessoal o que é essa PEC 55. A PEC 55 congela os gastos. Eu não gosto de usar gastos, congela os investimentos em diversas áreas, como saúde, educação, ciência, tecnologia, ao longo de 20 anos, e a gente está no primeiro ano. Olha, eu assino embaixo que a Heloísa disse, não tem muito o que acrescentar, não. Primeiro, temos que questionar, temos que pôr no nosso radar a hipótese de não ter eleição, ou ter uma eleição tutelada, né? Porque nós estamos num estado de exceção. E, de fato, Heloísa, você tem razão quando diz que deve-se dar uma ênfase na eleição de parlamentares, na eleição para o Congresso Nacional. O povo brasileiro não tem essa tradição. Até o nosso próprio sistema político eleitoral, desde que ele foi inventado, né, sempre privilegiou a figura dos cargos de poder executivo, presidente, governador, prefeito, tanto que já virou motivo de piada.
as pessoas não lembrarem quem votaram nas eleições passadas. Né? Você votou em quem para deputado federal ou estadual? Não lembro. Isso é mais do que comum. E não lembra mesmo. Né? Porque muitas vezes o voto para deputado é porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque o vizinho pediu. Né? Não é um voto majoritariamente, ele não é exatamente um voto consciente. Ou é voto de cabresto, né, das igrejas fundamentalistas, enfim. Então, dar ênfase à eleição para o Congresso Nacional é importante. Nós vimos aí nos governos do Lula e da Dilma quanto eles sofreram pelo fato, né, de a esquerda não ter uma bancada mais expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, Heloísa, você tem toda a razão. O Ângelo Zuza, ele está em Maringá, no Paraná, e ele te pergunta o seguinte: qual é a opinião tua, Wadi, com relação à OAB, que a minha percepção está muito branda diante do direito individual de defesa, o posicionamento diante desse golpe, de tudo que vem acontecendo, se a posição deles não está muito equivocada? Olha, como é o nome dele? Zuza é o sobrenome dele. Zuza. Ângelo. O nome dele é Ângelo? Ângelo. Ângelo, olha só, eu como você, eu fui presidente da OAB do Rio de Janeiro, parte da minha vida foi dedicada, né, à OAB, é uma parte importante da minha vida. Eu, como você, estou muito decepcionado. Acho que a OAB não está à altura do que o Brasil precisa. Eu quero lembrar que em 64 a OAB apoiou o golpe, é fato, mas logo depois, sobretudo quando os advogados começaram a sofrer cerceamento nas suas prerrogativas, a OAB imediatamente começou a se posicionar e se transformou numa entidade fundamental de combate à ditadura. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é algo contrário. A OAB apoiando o golpe, a OAB cruzando os braços em relação a esses abusos do estado de exceção. Então, os advogados têm que pressionar a sua entidade a que volte aos trilhos da defesa do Estado Democrático de Direito. E aí o Paulo César Mendes. Paulo, a gente queria saber a cidade de onde você está vendo a transmissão da gente. Vamos aproveitar e vamos aí compartilhar esse programa para que nós cheguemos aos mais variados rincões desse Brasil. Lembrando você que hoje às 14 horas, 2 da tarde, o presidente Lula está na Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, que fica no centro do Rio Grande do Sul, uma cidade com 300 mil habitantes, conhecida como a cidade de cultura, o coração do Rio Grande, a cidade universitária. E logo depois, às 17 horas, às 5 da tarde, bem na entrada da cidade, no bairro Nova Santa Marta, pertinho também de onde se intensificaram as obras durante o governo da presidenta Dilma Rousseff do Hospital Regional de Santa Maria, que agora está parado. O Paulo César Mendes te pergunta o seguinte: o cerco para impedir a candidatura de Lula está posto. Estamos nas mãos, por acaso, de Gilmar Mendes e de uma corja do STF? Diz o Paulo César Mendes para ti. Paulo César, o que acontece hoje em dia, essa é uma característica, talvez a principal, do estado de exceção brasileiro, do estado de exceção que foi organizado aqui, é essa tutela da política pelo Poder Judiciário. Né? A política hoje ela é pautada pelo Judiciário, pela Lava Jato, pelo Supremo. Agora, você citou Gilmar Mendes. Paradoxalmente, o Gilmar Mendes, nesse momento, tem uma posição, pelo menos em relação à prisão em segunda instância, que é igual a nossa. Né? Então, eu acho que nesse momento, nesse episódio, nessa questão da prisão, da possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes é nosso aliado. Renato Andretti, obrigada pela tua participação, obrigada pelas palavras, fico muito honrada e a certeza de que todos nós fazemos esse programa juntos. A Zenaide Virgínia te chama a atenção e pergunta o seguinte, Wadi: nós precisamos de união? E aí eu acrescentaria, a união de toda a esquerda? A união de toda a esquerda é sempre um objetivo, é sempre algo desejado e que nunca se efetiva. Né? Milor Fernandes já dizia que a esquerda só se une na cadeia. E nós temos que, de fato, quebrar esse paradigma. Né? Mais do que nunca, mais do que antes, né? Há uma necessidade de união em relação a um programa mínimo, a questões específicas, a questões
que digam respeito ao enfrentamento com o estado de exceção. Nós não precisamos concordar em tudo, né? Não é essa a questão, mas há itens, há pontos, há questões, temas, né, que devem nos unificar. Mas eu acho que falta maturidade a determinados setores para que isso aconteça. A Helena Marcelino, obrigada Helena, obrigada por estar junto com a gente. Vamos aproveitar, vou pedir a você que convide os seus amigos e quando você clicar em compartilhar, há 2 procedimentos muito legais e importantes que tu pode fazer. Clicando em compartilhar, tu podes copiar o link e espalhar pelos grupos de WhatsApp, de Telegram, por todas as redes sociais. E ao mesmo tempo, clicar em compartilhar e automaticamente a publicar nos grupos do próprio Facebook. Quem está me perguntando se o programa vai depois para o YouTube, vai sim, vai para o canal do PT na Câmara, vai para o YouTube logo depois. A Helena Marcelino te pergunta o seguinte: o fascismo está crescendo, quantos mártires teremos que lamentar a morte desde Tiradentes, Wadir? Pois é, Helena, isso é... Eu comentava outro dia com um amigo, que é mais velho do que eu, e ele fazendo um paralelo com 64, ele falou: Wadir, olha, 64 instalou uma ditadura aqui no Brasil, tal, mas eu nunca vi tanto fascista se manifestando, agindo escancaradamente. 64 não era tanto assim. Então, para vocês verem a gravidade do momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento de anarquia. Eu acabei de ver uma notícia agora, que na PUC do Rio de Janeiro, um grupo de jovens fascistas, isso é que dói, né? Juventude fascista, né? Na porta, eleitores de Bolsonaro, na porta da PUC, tentando intimidar estudantes de esquerda, e fotografando e filmando, sobretudo, as alunas, depois botam no Facebook e ameaçam de morte. E fica por isso mesmo, né? E fica por isso mesmo. Quer dizer, isso é muito preocupante, o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, se nós corrermos para casa, para debaixo da cama, se a gente só ficar choramingando, eles vão tomar conta do país. Nós temos que enfrentá-los como devem ser enfrentados. Nós não devemos nos intimidar com a violência deles. E, se for o caso, devolver com a mesma violência. Eu não estou pregando aqui desordem. Claro. Agora, não tem cabimento a Marielle ser assassinada, não tem cabimento nós apanharmos nas ruas e chorar no colo da mamãe, né? Bateu, levou. É assim que tem que ser. Eu defendo a política dentro das regras do jogo, dentro das normas constitucionais. Se o seu Bolsonaro ele quer ser candidato, ele quer voto, ele tem todo o direito. Agora, ir para as ruas, para confronto físico, nós não... Então tá, vamos topar o confronto físico. O Sérgio Cordeiro, olha só que mensagem bonita. Ele disse: o Wadir explica tudo e mais um pouco. Parabéns por esse programa, é show. Obrigado, Sérgio. E você, Ana, dispensa comentário. Um beijo muito, muito, muito grande, viu, Sérgio? Um beijo grande. Ana, dica, querido, por favor. Você me explicasse, eu estou vendo aqui, você está no meu tamanho aqui na... Que história é essa? Sabe por quê? Que o meu santo, como se diz na minha terra, é forte. É só porque eu ia te falar assim: ué, você está falando do seu amigo, que ele é mais velho do que tu? Por acaso tá querendo me dizer que tu não viveu 64? Claro que não. Desculpa, né? Eu estou perguntando que milagre você fez para estar do meu tamanho aqui na É um milagre que os gaúchos é que sabem fazer esse milagre. Os cariocas... Não, eu não vou falar dos cariocas, vou falar, tu por enquanto ainda não sabe. Mas tu me dizer que tu não viveu 64... Claro que não, pô. Eu cheguei até a rir aqui, porque eu falei assim, ele tá falando um assunto sério, mas eu vou ter que rir dessa piada do dia. Tá rindo à toa. Que bárbaro. E tu perguntasse eu do teu tamanho. Então, por falar nisso, eu quero te falar o seguinte: amanhã o presidente Lula vai passar por Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo. O que você está me devendo do Érico Veríssimo? Érico, nós estamos devendo um programa para falar do Érico, falar da sua obra, falar do Tempo e o Vento, falar do certo Capitão Rodrigo, né? Mas isso, que tu adoras o certo Capitão Rodrigo, né? Tu já me disseste. Isso vai acontecer. Mas eu queria que tu falasse só um pouquinho para quem vai chegar lá em Cruz Alta e ter um contato com a obra de Érico Veríssimo, que rapidamente você podia dizer para as pessoas que estão indo nessa caravana e estão nos acompanhando aqui pelo programa. Acabei de receber mais uns abraços de quem está já entrando no ônibus lá em Santana do Livramento, na minha fronteira.
Eu acho que essa caravana é um momento existencial muito importante. Você que está na caravana, aproveita. Isso é uma maneira de conhecer o Brasil. O Brasil é um país cheio de contrastes, contrastes geográficos, contrastes ambientais, contrastes culturais, né? Nós que temos, quando queremos fazer turismo, a gente pensa imediatamente no estrangeiro, pensamos imediatamente na Europa, nos Estados Unidos. Vamos fazer turismo pelo Brasil. Mas turismo de aprendizado, turismo de conhecer a nossa gente, nossos hábitos, nossas culturas, né? O Brasil é tão rico nesse sentido e a gente despreza. Né? Mas tu não falou do Érico Veríssimo. Olha que você fala do Érico Veríssimo é um dos maiores Humberto de escritores Campos, lá. da história da literatura brasileira. Né? Ele e Jorge Amado, num determinado momento, rivalizavam em termos de popularidade, de leitores. Então, quem for a Cruz Alta, procure saber. Eu não sei se, por exemplo, existe lá, se a casa do Érico Veríssimo virou museu, Sim, se virou bem fundação, na entrada enfim. da cidade. Então, vale a pena visitar, aí procurar conhecer. E, sobretudo, comprar os livros do Érico Veríssimo. Na entrada de Cruz Alta, você que se dirige para lá, vai poder conhecer a casa de Érico Veríssimo. Lá tem a réplica das roupas descritas no romance O Tempo e o Vento, de um certo Capitão Rodrigo, de Ana Terra, de Bibiana Cambará, e é uma obra muito bonita. Aliás, a casa de Érico Veríssimo é algo fora do comum, é muito bonito. A Priscila Delgado fala o seguinte: vamos apoiar a nossa greve de professores, uma greve contra a Dória. Hoje são 100 mil professores, devem estar nas ruas. Um beijo muito grande, muita força para vocês. Aliás, um absurdo que aconteceu com os professores na semana passada em São Paulo. Os professores fazendo greve justa, legítima, né, honrada, com motivo. Levaram borrachada, levaram chumbo, levaram cacetetes, levaram bomba de gás lacrimogêneo. E os potentados da magistratura, né, aqueles que vão para as ruas, que fazem greve para garantir auxílio e moradia, algumas magistradas ostentando as suas bolsas de grife, né, lá os engravatados, né, que agem fora da lei nessas operações, clamando por auxílio e moradia. Esse é o contraste brasileiro. Para esses não teve chumbo, não teve bala, não teve gás lacrimogêneo. Para os professores, é isso que nós vemos. Odinho, o que a gente pode dizer nessa manhã aí de terça-feira para essas pessoas que continuam atacando, dizendo que foi os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, que afundaram o Brasil, que o PT não faz nada, que o PT está no fim? Antes de tu falares, eu queria dizer assim, eu acho que vocês estão vivendo no mundo Alice do País das Maravilhas, mas agora eu vou deixar que você complete aí. Vamos estudar. É verdade mesmo. Vamos aproveitar então e pedir para quem está nos vendo nessa manhã de terça-feira, que eu estou muito alta e o Adi está dizendo que não viveu em 64, porém, a gente vai pedir para eles o quê? Curtir, comentar, compartilhar e convidar. E convidar os amigos nessa manhã de terça-feira, que é muito importante. A Daniela Araújo diz assim, ó, um judiciário que negocia o ilegal, Adi, mas que não se importa com o imoral, é uma justiça que não é justa. Essa greve, por exemplo, do Judiciário Federal provou que há um grande problema que precisa ser resolvido. E cabe ao Congresso Nacional resolver. Nós temos que redesenhar o sistema de justiça brasileiro. O sistema de justiça brasileiro é um pilar do golpe. O problema é que uma das características desse Congresso Nacional, além do reacionarismo, além do fundamentalismo, além da corrupção, é a covardia. Não tem coragem de fazer, mas está nas nossas mãos fazer. Redesenhar o Ministério Público, redesenhar o Poder Judiciário, desempoderar naquilo que tem que ser desempoderado, porque nós não podemos aceitar essa assimetria. Um poder com supremacia em relação ao outro. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, baixando indultos de Natal. O indulto, quero saber se é Temer, se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique. O indulto natalino é uma prerrogativa do presidente da República. Não cabe ao Poder Judiciário se miscuir nisso. O senhor Barroso se achou no direito de tirar e acrescentar o indulto. Ele legislou, ele assumiu o papel de chefe do Poder Executivo. Né? Isso aqui não pode.
É por isso que o Poder Judiciário tem que ser redesenhado. Um juizeco como Sérgio Moro querendo pautar o Supremo Tribunal Federal. É o que eu chamo, nós vivemos uma anarquia. Todo estado de exceção, um dos seus subprodutos é a anarquia. A anarquia institucional, a quebra de hierarquias, o fascismo generalizado, é isso que nós vivemos aqui no Brasil hoje. A Heloísa Alves está dizendo para ti o seguinte: Damus, relacione, por favor, o contexto brasileiro atual com o avanço do conservadorismo no mundo e a tentativa de reação da América Latina. Ela fala contigo de Florestal, Minas Gerais. Beijo grande. Meu nome? Heloísa Alves. Heloísa, de fato, hoje nós vivemos a égide, né, sob a égide da hegemonia do capitalismo financeiro, né, ultra neoliberal, que avança a passos largos em todo o mundo, sobretudo naquela parte do mundo mais vulnerável militarmente, mais vulnerável politicamente, mais vulnerável economicamente, socialmente, como é o caso da América Latina, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, esse desmonte do Estado, revogação de direitos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, PEC de corte de investimentos por 20 anos, privatizações selvagens, como é o caso da Eletrobras, já estão tentando privatizar a Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Isto faz parte da agenda ultra neoliberal, que antes se atinha à economia, agora também entra no mundo da política para dar golpes de Estado. E o Poder Judiciário brasileiro, o sistema de justiça, está a soldo dessa turma, está a soldo dessa política hegemônica ultra neoliberal. Pedro Nascimento, muito obrigada pelo carinho aí quando tu falas da Ana Terra, muito, muito obrigada. Miriam Rio, muito obrigada por dizer que aqui a energia é muito boa e é isso que a gente precisa, sem dúvida alguma, tanto os nossos parlamentares quanto todos nós. Aproveito, peço a você que o Gabriel acabou de colocar aí no topo dos comentários o nosso jornal impresso. É um jornal especial. Clica, vamos difundir esse jornal, jornal produzido com muito zelo, com muito carinho, com muita competência pela equipe de comunicação da liderança do PT na Câmara. Está aí no topo dos comentários para você visualizar, para você ler sobretudo, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. É uma leitura muito importante e espetacular para todas as manhãs. A Fátima de Deus diz o seguinte: felicidade é a certeza, traz para ti uma frase de Érico Veríssimo e pede que comentemos ao mesmo tempo, e aí eu acrescento ao comentário da Fátima, para que nós peguemos esta frase e façamos um paralelo com, se Deus quiser, janeiro de 2019, com o presidente Lula assumindo a presidência da República e tu voltando à Câmara dos Deputados. A Fátima diz o seguinte: felicidade e a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. É uma frase de Érico Veríssimo. É isso mesmo, Fátima, né? Você vê como nós precisamos dos grandes escritores, dos grandes artistas, para nos sintetizar a vida, né? Nos sintetizar o mundo, o universo, né? A sensibilidade do grande escritor, do grande artista, né? Como é o caso de Érico Veríssimo. E é exatamente isso, né? E é por isso que a gente tem que lutar. Marighella já dizia, se você não combate, você já está derrotado. Derrotado é aquele que não combate. Eu ia fazer uma brincadeira com o Marighella, mas eu resolvi respirar fundo porque ele ia me pagar a mesma moeda. Mas Cícero, obrigada pelo carinho, muito obrigada. A gente vai chegando aí ao final do nosso programa. O Adi vai voltar sem ser na próxima quarta, na outra, para estar aqui conosco. E segundo recado aí que ele me deu fora do ar, olha, né, Cláudia, eu volto quarta e todas as quartas são minhas. Eu não disse exatamente isso, mas pode ser interpretado dessa maneira. Muito bem. Agora ele disse, então você que vai acompanhar a caravana ou estará conosco aqui nas nossas transmissões, o presidente Lula às 2 da tarde, às 14 horas, estará na Universidade Federal de Santa Maria. Como eu disse, Santa Maria é conhecida como a cidade de cultura, o coração do Rio Grande, a Santa Maria da Boca do Monte. Às 17 horas, às 5 da tarde, estará no bairro Nova Santa Rita. E amanhã inicia uma viagem belíssima também por Cruz Alta que tem o prefeito Wilson Roberto, jovem do Partido dos Trabalhadores, que está revitalizando
Cruz Alta, a terra de Érico Veríssimo, a terra da lenda da panelinha. Então são todos nossos convidados. E amanhã, nessa viagem aqui conosco, com mate bem cevado, que aliás você está me devendo. Você falou para mim, se acontecer tal coisa, eu vou fazer o mate cevado, você não fez. Mas cadê a tal coisa que aconteceu? Então, na próxima quarta, quando a gente sair do ar, eu vou lembrá-lo do que ele me disse que ele faria o mate. E aí depois, na outra quarta-feira, então eu cobro aqui ao vivo dele para que ele faça. E vai estar junto com a gente com um chimarrão bem cevado, o deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul. Adi, muito obrigado pelo carinho. E olha só, já que você está aprontando, né? Eles se gostam tanto que ele me aparece aqui com uma pasta do deputado Paulo Pimenta. É porque você ia para Santa Maria, assim, no pensamento, você já estava em Santa Maria da Boca do Monte lá, a terra do teu querido amigo. Pimenta estiver nos vendo aí, um abraço aí, cuida bem do presidente aí, Pimenta. E volta logo, hein, rapaz, senão perde teu lugar aqui. Vamos dar um bom dia, então? Bom dia aí a todo mundo, né? Mais uma vez obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela boa vontade. E, sei lá, uma quarta-feira dessa eu tô de volta. Não, ele volta na outra quarta, no dia 28. Talvez ele conte pra gente que milagre é esse dele dizer que não viveu 64, não é? Beijo grande no coração. A gente se vê ainda hoje aqui nas nossas transmissões. E amanhã o Democracia no Ar vai fazer uma viagem junto com você, iniciando lá em Cruz Alta, e o deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul. Beijo grande no coração. A gente volta daqui a pouquinho nas outras transmissões e amanhã no Democracia no Ar. Fica com a gente e aproveita e compartilhe o programa. Obrigada!